Olá a todos, boa tarde. Começamos mais um Papo de Psicólogo aí ao vivo no Instagram. Temos convidados hoje no nosso Papo de Psicólogo, mas a princípio vai entrando, vai compartilhando aí essa live com os teus amigos, com os teus colegas. Eu vou chamar aqui meu convidado para entrar. Tá? E hoje nós vamos falar de um tema, estratégia de manejo em situação de isolamentos. E o meu convidado de hoje é o Rodrigo Lopes Lemos. Deixa eu adicionar ele aqui. Enquanto isso, o pessoal vai compartilhando aí essa live com todos os seus amigos. O tema tá show de bola, tá? Depois dessa live ela vai ficar disponível. O Rodrigo tá entrando. Oi, Rodrigo, boa tarde, Olá, tudo tudo bem? Boa bem? tarde. Boa tarde, show de bola. Então, assim, vamos já começar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai compartilhando aqui essa live com todos os nossos amigos, para eles irem compartilhando também com os amigos dele, porque o tema hoje tá show de bola, certo? Quer se apresentar, Rodrigo? Tá me ouvindo bem? Sim, tudo Quer bem? se Como você apresentar um está aí? pouquinho? Eu tô bem também. Fala um pouquinho aí quem é o Rodrigo para a galera conhecer enquanto eu vou compartilhando aqui. Está ótimo. Eu me chamo Rodrigo Lemos, sou psicólogo, psicodramatista, hipnoterapeuta também. E estamos aí nesse momento de isolamento, fazendo atendimentos online, estamos fazendo as lives, fazendo alguns vídeos também e alguns posts para ajudar as pessoas nesses momentos de isolamento que a gente está enfrentando atualmente. Também gosto de cantar um pouco, cantar e tocar um pouco. Daqui a pouco, Ah, enquanto a gente espera o povo, a gente vai fazer uma musiquinha aí ao vivo. poxa, que legal. Então, pessoal, vai compartilhando aí essa live com todo mundo, porque o tema tá show de bola. Nós temos um assunto assim que é super importante falar, porque o objetivo dessas lives é levar conteúdo para as pessoas que estão em casa, né, Rodrigo? Entender um pouquinho mais o Isso. nosso papel como psicólogo, a nossa atuação em si, né? Então, pessoal, vai compartilhando aí com os amigos de vocês, que o nosso tema, enquanto o pessoal vai entrando, é falar um pouquinho das estratégias de manejo em situação de isolamento, né? Quer começar, Rodrigo, ou quer que eu comece falando? Eu já sou uma tagarela, eu falo bastante, hein? Enquanto o povo vai entrando, Você quer cantar? O é, que você vamos prefere? vamos fazer uma musiquinha agora enquanto o povo entra? Ótimo. Então aí, pessoal, vai. Enquanto o pessoal vai entrando aí, o Rodrigo vai dar uma palhinha pra gente entrar no nosso assunto, no nosso tema. Começa aí, Rodrigo. É contigo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Isso aí, legal, show de bola. Já começamos aí com uma mega música, show de bola. É preciso saber viver. E então, no momento que nós estamos vivendo agora, na verdade, falar um pouquinho dessa questão da quarentena aí, né? A primeira vez que esse termo foi usado, ele foi usado em Veneza, em 1127. Só para as pessoas terem uma ideia um pouquinho aí de quando tudo começou, por que esse termo em si. E ele começou em virtude de uma outra doença específica, que foi a hanseníase. Olha que coisa, né? Esse tema bem Sim. diferenciado, né, Rodrigo?
Sim. Inclusive a hanseníase, ela não é uma doença como se pensava, que pudesse se transmitir, como por exemplo, essa que nós temos agora, do coronavírus, que transmite via aérea. Né? O contágio é bem Aham. diferente. E as pessoas já isolavam as pessoas que tinham, porventura, essa patologia. Então já havia um distanciamento e as pessoas eram excluídas, né, com essa questão da hanseníase, que tinha o nome de lepra. Eram os leprosos, né? Exatamente. Exatamente. E aí, claro, com isso esse nome surgiu e agora, depois de muito tempo, a gente acaba retomando, né? Falando da pandemia aí da Covid-19, que é responsável por esse isolamento total aí das pessoas, que impacta não só no cenário atual, mas no futuro também, né? Porque imagina, tá isolado, não tem com quem conversar, não tem com quem falar, o trabalho, a questão emocional em si das pessoas, né? Isso acaba gerando um desconforto para quem tem uma vida totalmente agitada. Você não concorda? Totalmente. Causa muito desconforto. As pessoas têm, hoje em dia, uma rotina muito ativa, né? Vão para um lugar, vão para o outro, é trabalho, é atividades de estudo, é atividades em alguma religião que porventura a pessoa tenha, sai para conversar com os amigos, convive socialmente e de repente do nada se vê numa situação onde devem ficar reclusas, onde o sintoma de uma patologia se torna a solução para cuidar de outra patologia. Que se a gente for olhar os sintomas da depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e outros transtornos psicológicos, psiquiátricos, todas, o isolamento social é um sintoma. Sim, e assim, apesar desse isolamento, né, que é uma, querendo ou não, o isolamento foi uma coisa meio que forçada, né? Porque assim, trabalhamos tanto, as pessoas trabalham, tem a questão do estresse do trabalho, de reclamar do dia a dia, que não dá conta disso, que não percebe aquilo, que não olha, que não se observa, mas assim, esse isolamento foi forçado e inevitável justamente para proteger o que você falou, a questão aí mesmo do Covid-19, para proteger a saúde da pessoa, que muitas vezes no dia a dia a pessoa não observa isso, ela não se cuida, ela não se olha, né? Então acaba deixando um ponto a desejar. E o que fala mais alto, né, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errado, é a questão emocional, né? Porque isso a gente Sim. acaba pagando um custo muito alto, né? Porque as pessoas não percebem no dia a dia. Na verdade, alguns especialistas falam na segunda onda do Covid-19, que talvez seja uma onda ainda mais preocupante, só que as pessoas acabam negligenciando um pouco essa parte, né, que é a parte psicológica e emocional das pessoas reclusas. A gente tem muitas pessoas que já vivem o isolamento social Uhum. por conta da patologia. Né? Pessoas depressivas que vivem nos seus quartos trancadas, nas suas casas sem sair com vergonha das pessoas. E agora a população está vivenciando esse sintoma, né, que na verdade agora se torna uma solução para proteger do Covid. E o que se espera desse isolamento, dessa situação onde as pessoas se distanciam socialmente? Que não consigam distrair a cabeça, não consigam realizar coisas produtivas, fiquem com um tempo mais ocioso e nisso os pensamentos, a ansiedade acaba ficando de um modo muito elevado. E elevando esses quadros de pensamento ansioso, pensamentos intrusivos na mente, você deixa a mente aberta para vários tipos de pensamentos negativos, boa parte das vezes, a pessoa começa a adoecer. E é uma doença que não Uhum. necessariamente é biológica, né? Não é fisiológica, é Uhum. psicológica. Então, Exatamente. deve-se ter essa preocupação também. E aí, acho que é interessante também a gente falar que assim, o nosso papel como psicólogo, né? Nós temos um papel aí super
importante nesse contexto hoje, né? Dessa questão emocional, da saúde, da ansiedade, da depressão, e assim, desse problema mesmo emocional que acho que, vamos dizer, o mundo inteiro tá passando por isso, né? O nosso papel é fundamental aí, né? Então é importante a gente dizer que medo e ansiedade, eles acabam trazendo, né, nesse momento atual, como que eu vou dizer, uma sinalização muito alta, né, nesse contexto. E manifesta também, né, porque a ansiedade, a Sim. gente sabe, né, ela tem diversas formas de se manifestar. Vamos citar aqui alguns exemplos: o nervosismo, a agitação, o estado de alerta, né? Não conseguir pensar em outras coisas. Acho que a ansiedade é o que marca mais nesse contexto, né, Rodrigo? Isso, porque a ansiedade, se a gente for pensar em como ela atua no nosso corpo, a gente tem alguns elementos dentro de nós, que alguns cientistas especialistas falam que são as amígdalas cerebrais, elas ficam Uhum. já antenadas para ver as ameaças que a gente vai ter ao longo do dia, ao longo da nossa estrada. Quando elas ficam hiperativadas, que é um componente da nossa mente, elas acabam fazendo com que a gente não descanse. A mente fica sempre em alerta com algo que pode ser que nunca aconteça. Então, o que, que a gente tem num quadro ansioso? A gente se preocupa com uma ameaça irreal até o momento. Por exemplo, o coronavírus está aí na sociedade? Tá. Só que não necessariamente você vai pegar, ou se você for pegar, ela vai levar você à morte, né? Só que Uhum. assim, o que a gente precisa ter em mente? Os cuidados que devem ser tomados para você se precaver desse vírus. Tem gente que já vivencia esse vírus por antecipação, deixando a cabeça muito Uhum. agitada, muito ansiosa, muito preocupada, e acaba ficando depressivo. Que é da ansiedade, a Sim. pessoa vai para uma depressão, né? Quando ela fica, principalmente no momento de reclusão, que a pessoa tinha uma vida e ela vê a vida interrompida, né? Acaba não vendo uma luz no Exatamente. fim do túnel. E essa identificação desses pensamentos, né, acaba gerando um mal-estar nessa pessoa. Ela pensa constantemente no que pode acontecer com ela, as causas, né? A causa do que pode haver, os sintomas, o mal-estar emocional e assim por diante. Então, são alguns alertas que, assim, a gente sinaliza aqui, né, Rodrigo? Claro, o nosso trabalho psicológico e emocional é justamente esse, ajudar a levar essa informação para esse nosso público, entender que a ansiedade, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer essas emoções e aceitá-las, certo? Certo. A ansiedade, se a gente for analisar no sentido mais profundo da serventia dessa emoção, dessa sensação que a gente tem, ela foi criada, foi trabalhada dentro de nós para nos proteger. Né? Se a gente for olhar o homem lá primitivo, ele precisava das emoções para nortear. O homem hoje em dia tem uma mente racional, com muitas coisas, ele consegue raciocinar, ele consegue pensar, elaborar uma informação. O homem de antigamente, ele não tinha essa parte desenvolvida. Então ele usava as emoções como um norte para ele. Então o medo era o quê? Ele via um tiranossauro rex correndo atrás dele. O que ele ia fazer? Ele não tinha lá, nossa, ele é da espécie tiranossauro rex. Não. Olha o tamanho dele, olha o dente dele, tá vindo em minha direção. Aí vinha um certo medo, medo de ser pego, um medo real, um medo que existe. Lançava na corrente sanguínea dele cortisona, adrenalina, aí ele para quê? Para ele correr ou para ele lutar. A energia lançada no corpo era gasta, porque a ameaça era real. Ele precisava de fato ou correr ou lutar. Nós hoje em dia, quando a gente lida com ameaças, a gente também recebe uma corrente de adrenalina, uma corrente de cortisona e outros neurotransmissores, substâncias, hormônios que atuam no nosso corpo, na nossa fisiologia. E aí, quando a gente vai ver eles, a gente tá com dor de estômago, dor nos ombros, tensão de cabeça, mão sua. A gente começa a transpirar, ficar com sensação de desespero, que é
essa energia que não está sendo gasta, correndo ou enfrentando a ameaça real, como ela é uma ameaça irreal, se volta para o próprio corpo, provocando esses sintomas. É isso aí. Peraí, vamos ver aqui, vamos ver o que o pessoal está entrando. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vai compartilhando essa live com todo mundo. Acho que tem dúvidas aqui, dúvidas e perguntas, vai colocando aqui que eu e o Rodrigo a gente vai respondendo da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui, nós temos uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Aqui, o Elvis está perguntando: como prevenir alguns pensamentos antecipados em casa? Está perguntando como que a gente pode sugerir aí. Você quer comentar, Rodrigo? Como prevenir os pensamentos negativos e intrusivos em casa? Os Isso. pensamentos, a mente fica disponível nesse momento de ócio, porque a pessoa tinha uma vida ativa. Obviamente que a mente ela fica aberta a pensamentos, a imagens, a elaborações, só que fica disponível, principalmente quando a gente está num momento debilitado da nossa emoção, aberto a pensamentos negativos, por causa dessa falta de atividades que eram costumeiras para nós e agora estamos no momento reclusos em casa. A ideia é o quê? Que a gente estabeleça uma rotina em nossa casa. Uma rotina. Por exemplo, quando a gente estava trabalhando no dia a dia, ia para fora, realizava as atividades no dia a dia, possivelmente muitas pessoas olhavam para casa e falavam assim: nossa, eu tenho que arrumar essa gaveta, tenho que arrumar esse armário, tenho que pintar essa parede. E acabavam que não faziam isso porque não tinham tempo. Agora o tempo é todo, né? Se tem tempo. Só que a gente está tão desanimado quando a gente fica numa situação que nos ameaça, que a gente acaba se esquecendo ou não tendo coragem e energia para realizar algumas atividades imprescindíveis ou até mesmo desejáveis em nossa casa. Então, qual que é a ideia? Que a gente estabeleça uma rotina. Veja, o que tem para fazer na casa? De repente, você tem uma gaveta totalmente bagunçada. Quem não tem uma gaveta bagunçada? Roupas que você não usa mais há mais de 6 meses. Então, faça uma limpeza nas suas coisas, na sua gaveta, no seu armário. Comece a pensar como eu posso trabalhar esse momento para eu voltar dessa quarentena melhor do que antes. Como deixar a minha casa mais clean, mais limpa, dentro dos recursos que eu tenho aqui, né? Eu não tenho dinheiro para comprar tinta. Tudo bem. Então, a gaveta está desarrumada? Como é que eu posso organizar os papéis que tem nela? O celular. Quem muitas vezes não deixa o celular cheio de fotos que a gente não usa, não vê? Organize o celular, organize o notebook. Faça uma lista de filmes que você queira ver. Então, organize uma rotina. Porque quando você tem um foco, um objetivo, os pensamentos acabam reduzindo também. Né? A gente fica vulnerável aos pensamentos. É isso que eu ia falar agora. Para complementar o que o Rodrigo falou, assim, um ponto principal é reconhecer mesmo que essa emoção, né, essa ansiedade está te rondando. E, se necessário, é importante também, além de fazer tudo isso, buscar alternativas, é compartilhar essa situação com pessoas mais próximas, o que você está sentindo, o que você está passando, até para encontrar um apoio necessário também entre essas pessoas queridas que estão ao seu lado. Então, também é importante falar, não só guardar, não só sofrer. Às vezes a gente tem uma vida muito ativa, né? E quando para, opa, mas eu parei, e agora? Então, assim, é importante também ter esse apoio necessário da família, dos entes, você poder falar mesmo. É o momento que eu digo que assim, você precisa pôr para fora. Claro, sempre com pessoas que você possa confiar também. Isso é importante, tá? E aí, Rodrigo, quer cantar mais um pouquinho enquanto o pessoal compartilha aí? Bora lá. Bora lá, canta mais um pouquinho aí. Vai fazendo pergunta, pessoal. Vai compartilhando essa live aí com os seus amigos, enquanto meu amigo aqui, meu primo, né, Rodrigo? Chararemos. Exato. Vai compartilhando aí com todo mundo, enquanto a gente vai trazendo um tema super mega especial. Vai, Rodrigo, é contigo aí. Canta aí de novo, pra gente ouvir mais um pouquinho, pra animar pro pessoal. Pois é, vou cantar uma música que surgiu do meu coração, né? Ela há algum tempo atrás.
Estás cansado de esperar por algo que não vem, procurar felicidade em coisas que não tem. Se a ansiedade te corrói, uma angústia em seu peito dói. Se estás vivendo um amanhã que ainda nem chegou, quer colher frutos de uma semente que nem plantou, é preciso entender, só quem planta poderá colher. Não perca tempo, a vida é um momento, passa como um vento que nunca mais voltará. A vida é agora, chegou sua hora. Viva a vitória que está no simples dom de amar. Bom, olha, show de bola. Isso aí, vai compartilhando. E aí a gente tem mais perguntas aqui, Rodrigo. Ó, tá bombando aqui nossa tardezinha aqui, hein? Muito Vamos bem. lá. Aqui a Gabriela Rezende está perguntando: tem como diminuir a boca nervosa nesse período? Gabriela, boca nervosa é o que? A comida, é isso? Acho que a gente precisa entender um pouquinho mais o que é essa boca nervosa aí. É não parar de comer? A gente precisa entender um pouquinho. Deixa eu ver aqui, aqui tem outra pergunta, da Fátima. Nessa pandemia, sinto muita vontade de comer doce. Por quê? E aí, acho que é um ponto bem legal que o Rodrigo falou e que eu complementei também, que é a questão da ansiedade. Então, quando a gente acaba não tendo muitas alternativas para o que pensar, para o que fazer, eu vou para onde? Para a comida, certo, Rodrigo? Com certeza. E o que acontece? Na verdade, quando a gente nasce, Elis, a primeira memória de afeto que a gente tem é como? No seio da mãe. Então a mãe coloca a criança no seio e dá o quê? Carinho, afeto, amor. E o alimento. E o alimento e o amor estão aí juntos, de certa forma. O alimento é uma resposta afetiva. De certa forma, a gente sempre que se reúne com os amigos, se reúne com algum alimento. Quando vai fazer alguma comemoração, existem alimentos. Então a mente, quando a gente está num momento em que a gente precisa de um refúgio, ela vai muitas vezes para o alimento. E o doce, ele tem um grande potencial de fazer com que a mente libere gotinhas lá de serotonina, naquele momento, dopamina. Ai, Só que que delícia! acontece? O problema é o seguinte, quando a gente está lá, aquela dopamina, aquele bem-estar, aquela sensação que você recebe, o organismo também produz a insulina. E a insulina metaboliza aquele doce e depois vai pedir mais. Porque ela manda numa quantidade, ela metaboliza aquele doce e depois ela fica o quê? Olha, mais doce, mais doce. E aí você fica irritada depois. Ela te alivia no momento, depois irrita de novo, você tem que buscar mais doce, mais alimento. E assim você vai fazendo que nem a nossa amiga disse, né, Liz? Boca nervosa. Ah, é verdade, Então, boca nervosa, o desespero. Uma dica bem legal pra gente. Mas assim, vai ter que ter um comprometimento com você mesmo. Olha você quer lá, comer hein? seu doce? Olha lá. Você quer comer seu doce? Quer comer sua lasanha? Quer comer sua pizza? Ok, a gente não está falando aqui necessariamente num regime. Se você quiser fazer uma reeducação alimentar, maravilha. Mas se você quiser comer normalmente, o que você já tem no seu cardápio normal, você começa a adotar a prática de mastigar de 20 a 30 vezes cada mordida ou cada garfada que você colocar na sua boca. Ah, quero comer meu doce. Então, quando você der uma mordida no seu doce, mastiga de 20 a 30 vezes. Nossa, Rodrigo, mas é muito. Sabe quantas mastigadas um monge lama ele mastiga cada alimento? 64 vezes. 64 vezes. Ele mastiga cada garfada. Muito, né? Só que aí, as nutricionistas dizem assim, não precisa fazer igual os monges que mastigam 64. Mastiga 32. Só que 32, o povo tem dificuldade também para chegar às 32.
Por isso que eu digo, se você mastigar de 20 a 30 vezes, já é algo bacana para você começar. E o que isso vai fazer? A nossa mente demora cerca de 20 minutos para mandar a informação da saciedade. Então, se a gente come tudo muito rápido ou vai comendo, nós vamos comendo. Igual aquele bichinho da Tasmania lá. Vai comendo. Então, a ideia é que a gente possa dar tempo para a nossa mente sentir a saciedade. Mastiga de 20 a 30 vezes cada mordida ou garfada. Bebe água um pouco antes de você fazer uma refeição que você acredita ser exagerada. Bebe água antes. Ou se você tem vontade de comer um doce, alguma coisa, opta pela água. Mas se você não conseguir optar pela água, pelo menos mastiga de 20 a 30 vezes. É uma dica bem legal. Olha aí, ó. Dica do Rodrigo, então, hein? Vamos aqui para mais uma pergunta. Então, a Tamires Cavalcante pergunta assim: então, para minimizar os efeitos da ansiedade, o ideal seria ocupar a mente e tentar dividir as preocupações com as pessoas que estão mais próximas, que confiamos? Sim, é uma alternativa também, tá? É importantíssimo se preocupar, porque o que acontece? Hoje, se você for rede social, televisão, internet, o que mais falam hoje? Falam mais da Covid-19 o tempo todo. Então, é importante a gente estar com pessoas que a gente confia, que as informações são confiáveis, tipo, assiste a gente, né, Rodrigo? Compartilha Aí, nossa ó, muito bem. live. Isso, porque estamos falando coisas que são importantes para o dia a dia, são coisas que são verídicas. E assim, e checar a informação. Que antes de sair compartilhando tudo que a gente recebe, tem que tomar um certo cuidado, porque isso gera mais ansiedade nas pessoas também, gerando mais imagens, mais alarmes, e isso vai gerando mais excesso de ansiedade aí com a população. Espero ter respondido aí a sua pergunta, Tamis. Deixa eu ver, muito bem, legal, show de bola, pessoal, vai compartilhando. Rodrigo, estamos aqui falando muito de ansiedade, percebe como a população hoje está muito ansiosa, né? Demais, e já estava ansiosa antes desse quadro da pandemia. A ansiedade já é algo que afeta 10% dos brasileiros, segundo estudos, né? É uma das populações mais ansiosas de todo mundo, o Brasil. E agora, com essa situação que gera mesmo uma preocupação na sociedade, ainda mais. Então, essa dica que você deu, Elis, fantástico. Evita de ficar vendo essas manchetes, esses noticiários de 50 vezes por dia. Né? Opta por assistir um jornal por dia, algo rápido, para você saber se você já pode sair de casa tranquilo. Né? Mas assim, é verdade. Não fica imergindo dentro do problema. Porque percebe-lhe que o pessoal está fazendo uma imersão dentro do problema? Exatamente. Então, você está passando esse momento. Se a gente fosse falar num retiro, que o pessoal não faz um retiro, às vezes, espiritual, ou um retiro de autoconhecimento, e a pessoa começa a imergir nela mesma no aspecto positivo, esse isolamento está sendo a imersão dentro de um problema e de um medo. A população está, de fato, tendo o contato com uma imersão dentro do problema. E o que a gente precisa fazer? Essa dica da Elis, não ver esses jornais todas as horas, procura fazer esse bate-papo com pessoas especiais que você gosta, assiste lives, faça um curso que você queira online. Leia um livro. Um livro, nossa, livros. Um livro. Cada livro bom. Exato. Você falou de livro agora, né, Lili? Um livro bem bacana que eu indico, ele se chama Em Busca da Felicidade. Uou, é ótimo, já li. É de Viktor Frankl. Nossa. É muito bacana, porque ele passou num campo de concentração, em que ele não era nem isolado, né? Não era nem isolamento. Era um confinamento obrigatório, que você tinha que trabalhar duramente, sem receber um centavo, e ainda com a ameaça de que você poderia morrer, né? No caso, eles matavam os judeus no Holocausto. Viktor Frankl viu a família dele inteira ser dizimada, e ele teve forças para continuar a trajetória dele, porque ele buscou justamente isso. O que faz as pessoas buscarem um sentido para viver? Essa foi a busca dele, né? É um livro muito bacana, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl.
Muito bom. Olha só, dica de leitura aí. Mais uma pergunta aqui. Já que as notícias, telejornais, redes sociais podem ser maléficos para quem sofre de ansiedade, foi o Ri Souza, né? Quais as atividades que podem ser feitas com uma família que pode ajudar contra a ansiedade? Olha, pode reunir a família inteira, fazer jogos de perguntas e respostas. Tem uns jogos muito legais aí, onde a gente pode colocar, tá rolando pela internet, farinha, e quem errar põe a cara na farinha. São jogos divertidos, mas que você tem aquela essência de família próxima. Isso é uma dica. Tem jogos de stop. Eu falo que retomar um pouquinho mais a Stop. nossa infância, stop, que são Muito brincadeiras top. alternativas. Stop é Isso, top. é top para brincar com uma família também. Então, Ri, são algumas alternativas que dá para fazer com uma família. Jogo de forca. Jogo Então, da são algumas. velha. Isso, jogo da velha. São brincadeiras que dá para aproveitar e que dá para brincar todo mundo junto. Mas, sabe, às vezes eu quero ficar sozinho também. Então, a dica, leia um livro, assista um filme. Isso também são alternativas que são super mega positivas, né? Porque a gente sabe, o estresse, a solidão, às vezes dá esse tédio mesmo. Mas é importante focar em algumas coisas que gerem para você um bem-estar, né? Que é a dopamina que o Rodrigo falou aí. Então, ler livros, assistir filmes, jogar com a família. Então, são algumas alternativas aí que a gente está dando para vocês no dia a dia. Quer complementar mais alguma coisa, Rodrigo? E se você pudesse criar, né? E se você pudesse criar um texto, olha aí, ó. Várias coisas que você pode criar nesse momento. Nova. Isso, até um curso, né? Uma atividade nova. De repente aprender a fazer coisas que você não fazia, né? Então isso é bem bacana. Rotina. Você pode fazer uma lista de filmes que você queira ver, você pode fazer uma lista de livros, ou um livro em PDF, ou um livro que você tenha disponível com você. Você pode também trabalhar o seu lado espiritual, independente da religião. Também. Existem lives de missas, de cultos, de trabalho de conscientização espiritual. Tem vários tipos de atividade. Você pode também trabalhar o seu lado espiritual, que nem dizia Moreno, né? O homem é bio, psico, social e espiritual. Trabalhar essas 4 atmosferas. Agora a gente está restrito do social, mas a gente também, que nem ali falou, jogos, atividades que você pode fazer em família. E é isso, pessoal. Porque se a gente fosse falar aqui, a gente falaria horas, que tem muitas coisas para serem faladas. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Ele até falou aqui, ó, o Ri Souza, de repente aprender um instrumento. Isso aí também, aprender a tocar um instrumento. Aí, ó, o Rodrigo tá tocando aqui o violão, isso é legal. Então tem várias coisas que dá para fazer. Ó, a Fátima Carvalho estão arrasando. Muito bom. Obrigado, gratidão, Fátima. Isso aí, compartilha com mais pessoas aí a nossa live aí. A gente só tá dando um pouquinho só do nosso amor, que é a psicologia, para todo mundo entender um pouco mais como que é o nosso trabalho como psicólogo, a nossa atuação. É poder ajudar, e é uma coisa que eu falo muito, é ajudar e não importa quem. Esse é o nosso papel, é fundamental na psicologia hoje. A gente optou por fazer a psicologia por amor mesmo, né, Rodrigo? A nossa profissão em si. E aí, então, assim, quer complementar, Rodrigo? Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente conosco, online, aqui ao vivo na nossa transmissão, e as pessoas que porventura forem nos assistir mais tarde, que eu acredito que dá para salvar também o vídeo. Vai, nós vamos compartilhar essa live aí. Para você que entrar depois também. Assistir. Rodrigo, se eu quiser encontrar o Rodrigo Lemos na rede social, como que eu procuro? Aonde eu te encontro? Eu vou me marcar nessa live, né? Tá. Rodrigo Arcanjo 1, ou me encontre como psicólogo Rodrigo Lopes Lemos no Facebook. Estamos aí. Isso aí. Pessoal, então assim, foi um enorme prazer. Rodrigo, um enorme prazer fazer essa live com você. Agora eu queria só para finalizar uma musiquinha de final para a gente encerrar aí com chave de ouro a nossa live. Pode ser? Pode. Ó, pessoal, é uma outra música que eu não sei se todo mundo conhece, vamos fazer um refrãozinho aqui. O presente é um presente pra gente,
Aproveitar o que passou, passou, já não voltará. O futuro é algo incerto que não se pode prever. O hoje é algo tão perto, é só o que temos pra viver. Então bora viver, então bora viver. Então bora, bora, bora. Então bora viver.